E o deputado federal Ubiratã Sanderson esteve fazendo uma visita à região na última quinta-feira. Em seu roteiro, o deputado e líder do governo Bolsonaro esteve aqui na TV Erechim para falar sobre a sua atuação e representatividade ao nosso estado. E também falou de projetos importantes que devem ser votados ainda neste ano. Acompanhe. Está aqui conosco na TV Erechim o líder do governo Bolsonaro, primeiro deputado federal gaúcho de Erechim, embora hoje ele não more mais em Erechim, mas ele leva o nosso DNA erechinense. Bem-vindo, Ubiratã Sanderson. Prazer em recebê-lo. Prazer é todo meu, Sandra, em ser recebido hoje aqui em Erechim, minha cidade natal, e na TV Erechim, que é um meio de comunicação muito importante, não só para Erechim, mas para todo o Rio Grande do Sul. Nós sabemos do alcance de vocês. Nós lá em Brasília já tivemos a oportunidade de conversar, né, de fazermos transmissões a partir de Brasília com a TV Erechim. Tenho muito orgulho de, nesse momento, nessa quadra política, estar em Brasília, dentro da Câmara, representando a população de Erechim. Mesmo eu tendo saído daqui com 3 anos de idade, né, tenho como marca indelével a condição de erechinense, com muito orgulho. Fiz carreira na Polícia Federal, atuando nos últimos quase 20 anos em Porto Alegre, mas ainda tenho parentes aqui em Erechim, tenho laços afetivos e familiares e muitos amigos aqui em Erechim. E nesses 3 anos de mandato lá em Brasília, aprendi a admirar ainda mais, conhecer um pouco mais do município de Erechim, da população, das necessidades, conhecendo setores como a indústria erechinense, que é referência para todo o Brasil. Eu acho que a indústria de Erechim só perde para polo industrial de Caxias e talvez ali da Grande Porto Alegre, né? É verdade. E então Erechim tem um protagonismo muito grande na indústria, no setor secundário, primário também, no agronegócio, mas a indústria de Erechim se destaca. Certo. Então, com essas condições todas, nós temos buscado trazer confiança aqui para a região através de projetos e programas do governo federal. Conseguimos destinar só para o município de Erechim, nesses 3 anos, 3 milhões e 100 mil reais em recursos para o município de Erechim. Sem contarmos uma série de recursos que enviamos aqui para os municípios que são, entre aspas, satélites de Erechim, sem demérito nenhum, claro, mas são satélites porque são municípios menores e que, na sua grande parte, saíram de Erechim. Eram integrantes do município de Erechim e saíram, então também temos conseguido ajudar, Erval Grande, né, outros municípios aqui da região que apresentaram projetos e nós conseguimos fazer com que esses recursos viessem aqui para a região, até Passo Fundo, Ernestina, municípios aqui do Planalto Médio que são importantes, talvez tenham ficado esquecidos nesses últimos anos, né? Mas eu tendo tido essa oportunidade de estar lá em Brasília como deputado federal que tem como marca, né, eu tenho uma atuação muito forte na segurança pública por ser oriundo da Polícia Federal, mas tenho procurado ajudar Erechim considerando a minha condição de erechinense. Deputado, porte de armas. Se estuda muito esse assunto, já houve muitas conversas sobre essa questão de liberar ou não liberar. Como é que está essa tramitação lá em Brasília? Nós temos um projeto de lei de número 6438 de 2019, é um projeto de iniciativa do Poder Executivo, foi o próprio presidente Bolsonaro que encaminhou o projeto para a Câmara. Ele tramitaria muito rapidamente em 2020, quando nós fomos atacados pela pandemia. Certo. Então, todo 2020 e até a metade de 2021, o projeto ficou parado porque as comissões não trabalharam, não funcionavam as comissões. Então, por isso, o projeto acabou sendo estacionado, como outros projetos também estacionaram. No segundo semestre do ano passado, o projeto foi retomado e ele, na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, já teve parecer favorável. O deputado relatorista é o deputado Eduardo Bolsonaro. Agora ele vai para a Comissão de Segurança Pública lá na Câmara, que é uma comissão de mérito, que eu serei o relator. Uhum. E depois o projeto segue provavelmente para o plenário. Nós queremos levar esse projeto ao plenário ainda no primeiro semestre. E, como um resumo aqui, fazendo um extrato, o que o projeto modifica? Ele está modificando o Estatuto do Desarmamento, dando condições a todos aqueles que queiram
né? Porque primeiro tem que querer ter uma arma, né? E tenho condições técnicas de manuseio, psicológicas e que não tenham ficha policial ou judicial que impeçam o manuseio da arma ou o porte da arma. Então, tendo esses 3 requisitos, o requisito subjetivo que hoje existe na lei, que dá poder discricionário à Polícia Federal, mesmo o cidadão preenchendo esses 3 requisitos, a Polícia Federal, no caso, os superintendentes das polícias federais, que cabe ao superintendente de cada estado. Certo. Os superintendentes da Polícia Federal nos estados nega. Ele pode dizer, não, preencheu os 3 requisitos? Preencheu. Mas eu não vou dar porque acho que não precisa. E é isso que nós estamos retirando, dentre outras questões, estamos retirando esse poder discricionário, tanto quanto é feito hoje para a Carteira Nacional de Habilitação, por exemplo, a CNH. O sujeito faz o teste intelectual, tem uma prova escrita. Para tu receber a licença para conduzir um veículo automotor, para ter a CNH, tu faz uma prova escrita, faz um exame médico e faz um exame de psicotécnico. Sim. E depois ainda o exame prático. Tu passou nesses 4 testes, não cabe lá a autoridade de trânsito dizer, não, ele passou, mas eu não vou dar licença para ele dirigir. Né? E o que causa mais danos materiais, danos letais, inclusive? São armas de fogo ou acidentes de veículo? São acidentes de veículo. Acidentes de veículo no mundo inteiro, não é só no Brasil. As mortes por homicídios culposos de trânsito são muito grandes, mesmo com todo esse rigor. Né? Então, hoje, o sujeito é praticamente proibido de ter o seu direito de defesa exercido, porque a lei proíbe. Sim. Então, nós vamos modificar isso aí. A ideia é fazer com que... Eu conversei, inclusive, na semana passada com o presidente da Câmara, Arthur Lira, né, atendendo um pedido, eu pela liderança do governo, atendendo um pedido do próprio presidente Bolsonaro, no sentido de que esse projeto seja levado ao plenário já da Câmara no primeiro semestre, passando já as comissões para votar, e nós vamos ter os votos na Câmara para votar. A esquerda, a oposição é toda contrária, né? Os deputados da esquerda, eu cito deputados do PT, do PSOL, do PCdoB, até do PSB, alguns do PDT, são contra, acham que a arma não resolve. Né? Só que nós temos um entendimento, e eu trago isso de cátedra, porque afinal de contas, eu tenho 5 anos como oficial do Exército e 23 como policial federal. E sendo instrutor de tiro, inclusive. Eu sei que armas não matam. Armas são como essa xícara, algo inerte. Pessoas é que cometem erros. Então, uma pessoa que comete erro, e isso acontece todos os dias, comete erro com um veículo e mata pessoas inocentemente. Então, pessoas não preparadas podem pegar uma arma e cometer uma besteira? Podem, mas não é arma. Uma pessoa despreparada ou com má disposição ou com índole má vai fazer o mal com uma pedra, com tijolo, de qualquer forma. Ou com um tacape. É verdade. Ou com uma faca, etc. Então, tirar esse preconceito ideológico que existe no Brasil, e aqui eu respeito a posição contrária dos deputados da esquerda, mas não concordo, porque nós temos visto lá na Câmara os deputados, isso eu vi presencialmente, de parlamentares, que eu não vou citar o nome porque não quero ser chato também, mas parlamentares federais que são contra o uso de arma, andando com 3 seguranças, todos armados. Policiais que são requisitados das forças policiais para fazer segurança de uma deputada federal que é desarmamentista. Então, ela é desarmamentista para o cidadão. Para ela não. Para ela não. Então, esse tipo de gargalo ideológico que não tem mais espaço. Nós estamos trabalhando com o novo Código de Processo Penal, foi criada uma comissão com 20 deputados federais, eu fui indicado. Sim. E estamos trabalhando para fazer com que o processo penal brasileiro seja moderno, rápido, célere e que a justiça seja aplicada de forma imediata. Hoje nós temos em torno de 100 recursos. São 100 recursos que o processo penal brasileiro permite. Então, o sujeito só vai para a cadeia se for um azarado ou se for pobre. Se ele for um sortudo com dinheiro, ele jamais vai para a cadeia. Vemos o caso do Lula. O sujeito condenado duplamente, em 2 instâncias, e eu li a sentença. As provas são insofismáveis. Provas assim, ó, nos 2 processos, provas
materiais, não são provas subjetivas testemunhais, não, provas periciais, materiais, objetivas, com laudos técnicos feitos por peritos da Polícia Federal, dizendo que o senhor Lula, tanto no sítio da Atibaia, como no triplex lá de Guarujá, em ambos os casos ele recebeu propina para facilitar a vida de empresários. Foi condenado por isso. Foi condenado em primeiro grau, em segundo grau, nos dois casos, a condenação foi confirmada, inclusive aumentando-se a pena. E ele está solto, porque a legislação brasileira permite situações como essas. Uma chicana processual para quem tem dinheiro, porque o pobre não tem a condição de levar aos tribunais superiores recursos intermináveis. Mas o colarinho branco tem. Então, a ideia nossa agora, no Código de Processo Penal, acabar com 80% desses atos protelatórios processuais e fazer com que o cidadão que presencie ou seja vítima de um crime consiga ver o Estado punindo esse criminoso, né? E essa leniência, essa demora em punir aqueles que atacam a sociedade gera reincidência. O Brasil hoje, no mundo, é o país que tem um índice maior de reincidência no mundo. São 76% de reincidência. Então, a cada 100 presos, a cada 100 apenados que ingressam no sistema prisional, cada 100, 76 vão voltar. Ou seja, um sistema feito para não funcionar, o sujeito condenado. Primeiro que para ele ser condenado e ir para a cadeia já é quase que impossível. Penas até 4 anos de reclusão substitui por uma restritiva de direito ou restritiva de liberdade. Então ele vai pagar uma cesta básica ou vai ter, por exemplo, se ele tem porte de arma, ele pode ter o porte de arma cassado, se ele tem uma CNH, ele pode ter a CNH cassada, se ele tem um passaporte, pode perder o passaporte. Então, penas até 4 anos não dá nada. Vejam que tipo de sistema de justiça criminal nós temos no Brasil. É o pior do mundo. O sistema de justiça criminal brasileiro, hoje, considerando as leis que são de 1940 e 41, Código Penal 1940 e Código de Processo Penal 41, são as leis feitas para um século que não existe mais, para uma época que não existe mais. Vivemos em outros tempos. Outros tempos, né? Verdade. Então, a ideia é modernizar, fazer com que não haja possibilidades das pessoas fugirem das garras da justiça, né? E com um processo penal célere, enxuto, objetivo, pragmático, sem dar chance para o criminoso escapar da esfera do Estado. Esse é o nosso objetivo. Claro, temos que modificar ainda o Código Penal brasileiro, que é outra questão. Sim. Temos que também modificar o Código Penal brasileiro, que é uma coxa de retalhos. O Código Penal brasileiro é de 1940, teve uma reforma em 1984, mas não foi suficiente. Nós precisamos endurecer. Eu sou favorável para alguns casos, pena de morte. Não vejo pena de morte ou então estabelecermos no Brasil a prisão perpétua. Não vejo como um sujeito que comete um duplo homicídio, isso é caso concreto, duplo homicídio com estupro seguido de morte. Que esse sujeito vai ficar 30 anos preso e vai cumprir 2/3 e vai sair. Duplo homicídio com estupro seguido de morte e ele vai ficar 20 anos e vai estar solto. Infelizmente. Porque hoje a lei permite. Por um caso desse não tem recomposição social. Não. Ele vai ter que ficar o resto da vida preso ou então fazer como muitos países fazem, que é a pena capital, que é a pena de morte para casos excepcionais. Essa é uma situação, estabelecer para casos excepcionais pena de morte ou então pena perpétua. Temos que, sim, tratar de diminuir a maioridade penal, que hoje é de 18 anos, e o jovem de 1940, com 18 anos, tinha uma percepção, hoje, em 2022, tem outra percepção. Totalmente diferente. Nós mesmos, há 30 anos atrás, com 15 anos, tínhamos uma capacidade de inteligência e de interpretar uma situação, com 15 anos. Hoje, um jovem com 15 anos é um gênio, sabe tudo. Fala de economia, fala de segurança pública, fala do que quiser, do mundo inteiro, com 15 anos. Eu vejo pela minha filha, que tem 14 anos, e que muitas coisas ela, graças a Deus, já está me ensinando. Nós temos que modernizar isso. Vários países do mundo fizeram essas reformas, né? E tem países como os Estados Unidos que o jovem com 14 anos, e até com 12 anos, ele cometendo um crime grave, ele vai ser julgado como se fosse um adulto. Porque ele
é feita uma análise e, tendo a compreensão de que ele agiu com dolo, com má fé e com consciência, ele vai ter que pagar. Mesmo tendo 15, 16... Aqui nós temos situações, quem convive com esse público de apenados de menor, apenados de... são os menores infratores. Sujeito com 17 anos e 20 dias. 17 anos e 20 dias. Ele pode matar 50 pessoas, que com 21 anos ele vai sair. Infelizmente é assim. Deputado... Vamos mudar. É verdade, tem que mudar mesmo. E eu tenho disposição para mudar, alguns poucos deputados têm disposição de mudar, porque alguns acham que... É uma briga grande. Tem questões ideológicas, né? Tem questões... alguns chegam a usar discursos assim, mas aí nós não temos recurso para botar todos esses presos que... O problema não é da sociedade. Cria-se alternativas. O problema não é da sociedade. Se nós temos hospitais com pessoas, muitas vezes, aguardando 2, 3 dias numa maca para ser internado, por que o sujeito não pode ficar lá 5, 6, 10, 15 dentro de uma cela para evitar que esse sujeito vá para a rua cometer homicídio, cometer tráfico, pedofilia, etc. Então, e assim vai. Como diz o nosso presidente Bolsonaro, é só não matar, não roubar que ele não vai para lá. Verdade. E agora falando um pouquinho sobre saúde, nós vivemos essa pandemia aí que mudou a nossa forma de se relacionar, de gastar dinheiro, de investir, enfim, tudo. A saúde no Brasil perdeu muito com a pandemia, muitas pessoas perderam a oportunidade de tratamento neste período? Com certeza, nós temos aí. Isso é inegavelmente esse meteoro que abateu sobre o planeta Terra é algo nunca visto. Alguns dizem que talvez esse fenômeno seja mais grave do que a Segunda Guerra Mundial. Sim. Porque a Segunda Guerra Mundial afetou apenas a Europa diretamente. Morreram pessoas apenas na Europa. Na pandemia, nos 5 continentes, todos os cantos do planeta Terra foram assolados pela pandemia. Uns perderam a capacidade de sobrevivência, seja pela doença, seja pela capacidade de alimentação. Sim. Né? Nós aqui no Brasil, graças a Deus, né, por uma série de questões, enfrentamos com altivez, com cabeça levantada a questão da saúde pública e estamos vencendo. Mas também, na questão da economia, conseguimos dar uma resposta rápida e à altura para as pessoas miseráveis, para os vulneráveis. Conseguimos fazer com que 70 milhões de brasileiros, nesse período difícil, sobrevivessem com a ajuda do Estado. Através dos auxílios. Auxílio emergencial. Né? E agora conseguimos aprovar na Câmara, né, a chamada PEC dos precatórios, fazendo um espaço de 116 bilhões de reais para pagarmos o novo programa que é Auxílio Brasil. Né? Nós extinguimos o Bolsa Família, que tinha um ticket médio de R$190, passamos para R$400. E isso vai atender cerca de 18 milhões de famílias no Brasil. Hoje, Sim. Já está valendo, desde o mês passado. Nenhuma família no Brasil hoje vai sobreviver com menos de R$400. É pouco ainda. Mas já é melhor do que os R$190 que nós tínhamos até mês passado. Né? E a ideia é fazer com que isso continue, nós aprovamos lá para ser permanente. Não é provisória, é permanente. Né? Com o tempo, a coisa vai se ajustando, a economia vai melhorando. Né? E falando sobre economia, na América, apenas Estados Unidos e Brasil tiveram um saldo positivo na economia no ano passado. Em 2021, o Brasil fechou com 3 milhões de novos empregos, com 220 milhões de habitantes e com um PIB de 1,7 bilhão de dólares. Desculpa, 1,7 trilhão de dólares. 1,7 trilhão de dólares é o PIB brasileiro. Os Estados Unidos tem um PIB 20 vezes maior. Sim. E gerou 6 milhões de empregos, com 330 milhões de habitantes. Então, Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, um PIB, a economia 20 vezes maior que a nossa, gerou 6 milhões de empregos novos. Nós, no Brasil, geramos 3 milhões. Então, nós não estamos indo tão mal assim como querem dizer. Verdade. Emendas parlamentares destinadas para Erechim, especificamente para o Hospital Santa Terezinha. Conseguimos, graças a Deus, também fazer um encaminhamento específico para o Hospital Santa Terezinha, já de 2 milhões de reais em emendas que já pagas para o Hospital Santa Terezinha. Outros 1 milhão e 100 mil reais destinados para outras ações aqui de Erechim, né? E seguimos lá em Brasília, sabendo
das dificuldades. Muitos dos recursos federais foram destinados, foram carreados para o enfrentamento da pandemia, já que estávamos num momento de guerra e tínhamos que botar toda a disposição para o enfrentamento da pandemia, como graças a Deus conseguimos. Não era só na questão da saúde pública, né? Porque na saúde pública nós destinamos recursos materiais para todos os hospitais do Brasil, os hospitais públicos e de caridade, todos. São 6 mil hospitais no Brasil, 4 mil hospitais entre públicos e caridade. Todos os 4 mil hospitais receberam recursos. Os municípios receberam recursos do governo federal, os estados receberam recursos do governo federal, o Rio Grande do Sul recebeu 44 bilhões de reais. Né? Conseguimos fazer, ainda na saúde pública, aquisição de vacinas para todo cidadão brasileiro. Quem quiser tomar vacina no Brasil tem. As 3 doses. Quantas doses quiser já. Nós temos hoje já empenhados 26 bilhões de reais para aquisição de vacina. Ah, mas isso não é uma realidade mundial. Só bota no Google e vejam. É Estados Unidos, é só os 15 países mais ricos do mundo. E o Brasil está entre os países, mesmo não estando entre as 3 economias mais ricas, é o 3º país que mais vacinou no mundo inteiro. Verdade. Enfrentamento à estiagem, já que o nosso Rio Grande do Sul inteiro ele foi assolado com isso. Sandra, nós estamos passando, eu estava lendo esses dias sobre as 10 pragas do Egito, Velho Testamento, isso é 3.500 anos. Né? E usando essa parábola, parece que nós estamos enfrentando isso. Né? É queimada, né? Isso lá em 2019 ainda. Né? Aí é pandemia, aí é enchente lá no Nordeste, que nunca tinha visto, enchente no Nordeste, né? Seca, estiagem nunca vista aqui no Rio Grande do Sul, é a maior seca, segundo a própria Embrapa, indicou que essa seca já é a maior seca dos últimos 80 anos. Nós tínhamos um dado que ela seria a maior seca dos últimos 30 anos, não, 80 anos já. Tá louco. Ontem acompanhando aquele desastre lá em Petrópolis. Petrópolis, 140 pessoas mortas. Né? São Paulo também com um problema lá. Então, são vários problemas ao mesmo tempo, né? E temos que enfrentar. Né? Estamos enfrentando. Eu reuni com a ministra Tereza Cristina, ou melhor, ela se reuniu comigo, porque ela é a ministra, ela é líder de segmento do agronegócio brasileiro. Inclusive, ela provavelmente seja a candidata a vice-presidente na chapa Jair Bolsonaro, muito provavelmente. Eu torço para que ela seja a candidata a vice-presidente do Brasil. Mas ela conhecendo o setor como ninguém, porque ela é deputada federal, mas ela é engenheira agrônoma, ela é produtora rural, conhece o setor da agricultura como ninguém. E ela elaborou um pacote lá dentro do Ministério da Agricultura e encaminhou para a economia para ajudar os produtores rurais, todos eles, pequenos, médios e grandes, produtores de leite inclusive, né? E estamos aguardando agora a divulgação pelo Ministério da Economia de uma minuta de medida provisória que o governo vai editar. E vai editar. Nós ajudamos na pandemia, ajudamos na economia, ajudamos lá nas enchentes, já tem uma medida provisória de número 1096 de 2022, que destinou 550 milhões de reais para o enfrentamento lá das cheias, em Minas e na Bahia. Né? O governo federal já anunciou que vai ajudar lá Petrópolis, nessa mortandade. 140 pessoas numa cidade, imagina. Muito triste. Muito triste. Isso é índice de terremoto. É verdade. Né? E vamos também na questão da estiagem, claro. Olhar para o nosso estado. Graças a Deus, ainda o menos mal, que os prejuízos são apenas materiais. Né? Mas já tenho conhecimento de agricultor no Rio Grande do Sul, que se suicidou frente às dificuldades que apareceram com a seca e com a estiagem. Então são problemas grandes ao mesmo tempo que temos que enfrentar, mas estamos enfrentando, vamos achar a solução também para a estiagem, solução emergencial para a estiagem, porque nós temos que achar depois soluções permanentes para a estiagem. Tem alguns gargalos ideológicos ainda em alguns segmentos ligados ao meio ambiente, que não permitem a reservação de água. Nós temos que, porque tem chuva aqui, no Rio Grande do Sul tem chuva. Falta chuva nesses meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Muito provavelmente, em abril ou maio, nós vamos ter enchente no Rio Grande do Sul. Muito provavelmente, e infelizmente, nós vamos ter enchente no Rio Grande do Sul em maio, abril ou maio. Então, é achar maneira de reservar essa água para nos meses que faltam água não poder usar. Porque hoje tem produtor rural que tem pivô para irrigação, que é um equipamento caro, mas não tem água.
Ele tem o pivô, mas não tem água para usar. É como ter uma Ferrari e não ter combustível para botar na Ferrari. É uma situação complicada. E agora falando um pouquinho do cenário político aí que a gente já começa a acompanhar mais de perto e participar também de algumas ações que acontecem aqui na nossa cidade. O senhor está no PSL, vai para o PL e continuará como deputado federal? Pretende continuar? Nós estamos saindo do PSL, não é um grupo muito grande. Nós fomos eleitos com 52 deputados federais pelo PSL. Tem um grupo de uns 20 a 25 apenas que Alguns, inclusive, traíram o presidente Jair Bolsonaro. Muitos, infelizmente. Então, esse grupo que a gente chama de núcleo duro deve acompanhar o presidente Bolsonaro no PL. Né? Eu vou à reeleição à Câmara dos Deputados, até porque tenho muitas coisas a serem feitas. O próprio presidente Bolsonaro pediu que eu viesse, né? Acho que tenho fôlego para mais um mandato, né? Sim. Tenho dedicação e tenho empolgação para mais um mandato, né? Acho que posso contribuir muito ainda. Mas temos a exata noção das dificuldades que teremos, né? A mídia toda contra nós, né? Eu falei aqui sobre economia, que está indo bem. A economia brasileira está indo bem. Se nós geramos 3 milhões de empregos, nós não podemos ser o pior país em economia do mundo. Como querem dizer. Um reajuste de 33% dos professores também não. Então, né, muitas coisas boas serão feitas. Mas o presidente da República erra, os ministros, o ser humano erra e acerta. Se nós só acertássemos, nós não estávamos aqui. Claro que o ser humano vai acertar e vai errar. Agora, com todas as dificuldades que nós temos enfrentado, com um patrulhamento feito pela mídia do centro do país, o STF atrapalhando, estorvando, intervindo em situações que não lhe dizem respeito. Isso é todos os dias, praticamente. Sim. Né? Então, com essas dificuldades todas, né? Com a pandemia. A pandemia, nós estamos aí há 2 anos já fechados, agora em fevereiro, com pandemia causando desgraça, causando incertezas, causando insegurança, causando situações que nós jamais imaginávamos. Se nós pegarmos todos os recursos que já foram destinados no âmbito da União, por enfrentamento da pandemia, nós chegamos a 800 bilhões de reais. 800 bilhões. E isso é dinheiro que não é do Bolsonaro, não é dos deputados nem dos senadores, é dinheiro da sociedade brasileira. Dinheiro público que num momento difícil tinha que ser destinado e foi destinado. Mas vejam, nós temos uma obra aqui, que é uma obra muito grande no Rio Grande do Sul, que é a duplicação da 116. É uma obra de 50 anos. Essa obra está há 50 anos em projeto, 50 anos. Ela vai custar R$1 bi. R$1 bi. Nós faríamos 800 obras do tamanho dessa 116 com recursos. 800, nem tem o que fazer com esse dinheiro no Brasil. Sim. Né? Mas são recursos que foram retirados do orçamento, mesmo que de forma emergencial, com uma autorização do parlamento, mas que, não tenho dúvida, acabaram alijando uma série de ações e uma série de programações que nós tínhamos feito. Né? Com certeza. Nós temos aqui, por exemplo, a pavimentação asfáltica da Transbrasiliana, trecho Passo Fundo Erechim, 63 quilômetros. Fácil de fazer. Fácil de fazer. Né? Uma obra que talvez custe 150 milhões, 200 milhões de reais. Sim. 200 milhões, o que é 200 milhões num orçamento de 800 bi? Nada. Nada. Só que, num momento difícil, tivemos que priorizar, né? Ainda assim conseguimos trazer recursos para o estado do Rio Grande do Sul, né? Mas essa obra que é uma obra importante e até é simbólica para nós. Nós queremos fazer. Queremos muito. E vamos fazer, né? Mas com responsabilidade. Também, eu não sou daqueles que dizem, vamos fazer porque é ano eleitoral. Não tem projeto de execução para essa obra para esse ano. Né? Tem um projeto de engenharia. Sim. Quem sabe ano que vem, provavelmente ano que vem, essa obra possa ser licitada, 2023, e aí o processo de licitação ele é um processo demorado também, e quem sabe, segundo semestre de 2023, a obra possa ser iniciada. Tem condições de fazer. Deputado, indo para o PL, provavelmente o senhor fará uma dobradinha com o Thiago Policy, que também irá para o PL após a sua assinatura. O senhor confirma essa informação? O Thiago é um amigo meu, amigo do presidente Bolsonaro, um amigo assim, especial do Eduardo Bolsonaro, porque na verdade eu conheci o Thiago de Policy pelo Eduardo. Eduardo que eu estava na Polícia Federal em Porto Alegre, quando o Eduardo, que também é da PF, Sim. me ligou, Sanderson, tem um amigo meu aí em Erechim, isso em 2016, a eleição foi em 2018, tem um amigo meu em Erechim que vai te procurar, que eu pedi que ele te ajudasse, né, voluntariamente e tal. E é o Thiago de Policy.
Aí fizemos amizade, é um baita de um guri espetacular. E agora nós temos planos, até porque o próprio presidente Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro insistem, porque ele é uma pessoa muito do bem, para que ele seja candidato a deputado estadual, filiado ao PL. Esse é o convite, que ele venha para o PL para vir a deputado estadual. Claro, nós temos ainda um prazo ainda até final de março para decidir uma série de questões, mas o Thiago é um belíssimo nome. Aqui tem outros nomes em Erechim, né? E um deputado que é aqui de Erechim, o Paparico Bach, que também é um belíssimo quadro e é do PL. Isso não pode dar uma rachada no partido? Eu acho que não, porque o Paparico Bach já tem um nome consolidado em todo o estado. Ele é uma líder, talvez, acho que ele pode ser um dos mais votados do PL, como deputado estadual do estado. E o Thiago tem o perfil dele mais voltado para segurança pública, para esportes. Ele é lutador, atleta de lutas, né? E tem um público muito forte dentro da segurança pública, dentro do esporte, né? Sim. E o Paparico, o perfil dele mais voltado para o agronegócio, para a produção rural, para ajuda aos municípios. Acho que os dois se ajudam mutuamente. Claro, o Paparico, já sendo deputado estadual, ele tem uma capilaridade infinitamente maior, mas o Thiago de Policy, sendo um amigo nosso, que não é de agora, amigo de 2016, amigo da família Bolsonaro, né? E isso é uma resposta que o Thiago tem que dar, né? Se ele quer realmente participar, se ele quer contribuir conosco ou não, né? E para nós seria uma maravilha ter alguém com a qualidade, com a honradez, com a decência dele, né? E é um cara que nós sabemos que é um perfil de direita, conservador, bolsonarista, como diz Gaúcho, de 4 costados, e para nós, se ele viesse, seria um motivo de muito orgulho. Deputado, muito obrigada por estar aqui na TV Erechim. Teríamos muito mais para ficar conversando, mas o tempo é limitado. Quando voltar a Erechim, as portas da TV estão sempre abertas e sucesso na campanha e que o nosso Brasil vá cada vez mais para frente, né? Nós precisamos de desenvolvimento, de progresso. Precisamos, todos nós. Verdade. Nós estamos dentro, Sandra, nós estamos dentro de um anal, de um barco, do navio. Nós só temos uma alternativa, é remar todo mundo junto. Um pode discordar do outro, tu rema de forma errada. Não tem problema, vamos remar para frente. Porque se parar de remar, vai afundar o barco. Então, acho que essa é a mensagem, todo mundo remando numa mesma direção. Podemos ter diferenças políticas, até ideológicas, não tem problema. Só nós não podemos ser fraticidas, né? Fazer com que o modelo da Argentina se reproduza aqui, ou o modelo do Chile. O Chile está em polvorosa, porque elegeram um presidente que seria aqui o nosso Boulos. Sim. Um sujeito de extrema esquerda que quer arrebentar com o país, né? E vai causar um fratricídio lá dentro do Chile. E nós não queremos isso para o Brasil, queremos paz. O Brasil é de todos, não tem mais espaço para dizer, separa nortista de sulista, produtor rural com homem da cidade, negro e branco, mulher e não, é todo mundo junto. Sim. Essa divisão não nos interessa. Os que nos antecederam nesses 30 anos promoveram essa divisão da sociedade brasileira, jogando uns contra os outros. Isso para nós não interessa, não leva a lugar nenhum. Nenhuma nação no mundo conseguiu prosperar, e vejam o caso dos Estados Unidos, nenhuma nação conseguiu prosperar com divisão interna. Somente com união temos condições de trazer desenvolvimento, progresso, emprego, e com isso, aquilo que Dom Pedro I, num discurso que fez no dia 9 de janeiro de 1822, dia do Fico. Nós temos esse ano, é um ano histórico, 200 anos da independência do Brasil, bicentenário. Bicentenário do Brasil, porque até 1822 nós éramos Portugal. Certo. Em 7 de setembro de 1822 nós criamos o Brasil. Mas o fato precursor disso foi quando Dom Pedro I, que era para ter voltado para Portugal, disse, não vou voltar a Portugal. Eu vou ficar aqui, que é o dia do Fico. Dia 9, por isso que diz que é um dia muito importante para o Brasil. Dia 9 de janeiro, quando ele diz, não vou voltar para Portugal, e ele era português. E aqui eu vou fazer uma nação brasileira para fazer a felicidade geral da nação. Diga ao povo que fico para a felicidade geral da nação. Veja, é uma frase impactante. É uma frase impactante e, claro, pensada, não disse de improviso. Sim. Geral, por quê? Felicidade, o que nós queremos? Felicidade. Para poder criar nossos filhos, educar nossos filhos, dar oportunidade para as pessoas terem felicidade e geral, para todos.
Isso aí. Não é só para quem é do partido A, partido B, para quem pensa assim, ou para quem pensa assado, para quem é do norte, para quem é do sul, para quem é mulher, para quem é homem, para quem é preto, para quem é branco. Não, para todos. Se é para a felicidade geral da nação, diga ao povo que fica. Essa é uma frase histórica e que nesse ano, que é do bicentenário, acho que tem que ser mais lembrada pelos políticos, mais lembrada por aqueles que acham que têm condições de conduzir a nossa nação. Obrigada. Eu que agradeço.